Para a resolução da atividade proposta, nós temos então as 3 máquinas virtuais disponibilizadas pelo professor, com sistema operacional Debian, e no meu caso em particular, eu criei uma máquina virtual com sistema operacional Arch Linux. Deveremos alterar uma configuração na interface de rede de cada máquina virtual através do próprio VirtualBox. Em configurações, rede, esta opção já vem habilitada pelo próprio VirtualBox. Vamos então desabilitá-la. Em adaptador 2, habilitar o adaptador de rede do adaptador 2 do tipo Internal Network, rede interna. Damos OK. E faremos isso para cada máquina virtual Debian, que já está configurado. Aqui também, para fim de demonstração, também está configurado. E aqui também não está configurado, mas poderemos estar configurado. OK. Vamos inicializar o nosso sistema operacional Arch Linux, que atuará como roteador para as outras 3 máquinas virtuais da minha rede local. Com o sistema operacional iniciado, vamos até o terminal. Console. OK. Do Arch Linux. E uma observação a ser feita para quem instala o Arch Linux é que este vem com o pacote NetTools não habilitado no sistema. E, por exemplo, se você tentar dar o comando ifconfig -a, um alerta aparecerá no terminal afirmando que o comando não foi encontrado. Isto porque o pessoal lá do Arch tornou o pacote NetTools obsoleto e, ao invés, por exemplo, de utilizar o comando ifconfig, o novo comando a ser utilizado é o ip.addr. Mas nada impede de que o NetTools esteja habilitado na sua máquina Arch Linux. Para tanto, é só utilizar o comando pacman -s nettools e o NetTools estará na sua máquina. Bem, vejamos então as configurações do meu Arch Linux. Interface de redes. ifconfig -a. Temos então aqui a interface de rede ENP0S8. O Arch também muda o nome que estamos acostumados das nossas interfaces de rede.
em relação às outras distribuições Linux. Por exemplo, no Debian, você verá a interface com a nomenclatura ETH0. Certo. O que vamos fazer? Na nossa máquina ART, que no meu caso está atuando, irá atuar como roteador, comando ifconfig. O nome da minha interface de rede é np0s8 down. Opa. Certo. Notem que as redes aqui estão desconectadas. Certo. Após isso, utilizaremos o comando ifconfig np0. Daremos um endereço IP para a nossa máquina art 10.10.1.1 com a massa 255.0.0.0 e o up. Ok, podemos ver então que a interface de rede aqui está habilitada e configurada com o nosso endereço IP 10.10.1.1. Ok. É importante verificar se o IP forwarding está habilitado na nossa máquina que atuará como roteador. Para tanto, utilizaremos o comando sysctl net.ipv4.ip_forward. Está desabilitado. Para habilitar, simplesmente adicionaremos aqui -w, que eu creio ser de write, igual a 1. E agora está habilitado. Certo, a nossa máquina Arch Linux está configurada, então, e atuará como um roteador para as outras 3 máquinas Debian do nosso VirtualBox. Vamos então iniciar a nossa máquina virtual Debian. Disponibilizada pelo professor AC. Root full policy. Ok. Clear ifconfig -a para ver as configurações de nossas interfaces de rede. ETH0, LO, loopback. Então, ifconfig ETH0 down. Certo, agora vamos configurar nossa máquina com o seguinte endereço IP: 10.10.1.2. Nossa máquina ART tem endereço 10.10.1, o roteador. Esta máquina terá o endereço 10.10.1.2 com a máscara 255.0.0.0. Damos aqui um up. Ok. Vamos adicionar o gate para a nossa máquina Debian. Através do comando root add default gw. E o nosso gate será o 10.10.1.1, que é a nossa máquina servidora. Ok, vamos então ver se esta máquina consegue se comunicar com o roteador através do comando ping 10.10.1.1.
Certo. A máquina Debian está, então, se comunicando com o nosso servidor perfeitamente. Podemos ver que todos os pacotes enviados foram recebidos. 0% de pacotes perdidos, 16 pacotes transmitidos, 16 pacotes recebidos. Ok, então máquina virtual Debian 1 também configurada. Agora vamos inicializar a máquina virtual Debian 2. Opa. Ok. Senha usuário login root. Senha salt policy. Opa. Root. Fault policy. Fault policy. Ok. Então, ifconfig -a para visualizar as configurações da rede, da interface de rede da máquina virtual 2, Debian. Ifconfig eth0, interface de nome da minha interface de rede, down. Ok. Então, ifconfig eth0. Esta máquina virtual 2 terá o endereço 10.1.3. Só lembrando que minha máquina virtual Arch Linux, que é o meu roteador, tem o endereço 10.10.1 e a minha outra máquina virtual Debian tem o endereço 10.10.1.2. Certo, então o endereço desta máquina virtual 2 Debian 10.10.1.3 com a máscara 255.0.0.0 e damos um up. Adicionamos também o gateway. Através do comando root add full gw. Então meu gateway é 10.10.1.1. Certo, e agora vamos testar se a nossa máquina consegue pingar para o nosso roteador 10.10.1.1. Então, 5 pacotes transmitidos, 5 recebidos, nenhum pacote perdido. Então, a nossa máquina virtual 2, Debian, consegue se comunicar com o nosso servidor Arch Linux. Vamos testar agora se a nossa máquina virtual 2 consegue comunicar-se com a nossa máquina virtual Debian 1. Então, para tanto, ping, utilizando o comando ping, 10.10.1.2, que é o endereço da minha máquina virtual 1. Então, a máquina virtual 2, Debian, consegue comunicar-se com a máquina virtual 1, Debian. 3 pacotes transmitidos, 3 recebidos, nenhum pacote perdido. Veremos o mesmo aqui através da máquina virtual 1, se ela consegue se comunicar com a máquina virtual 2. Então, ping 10.10.1.3 e comunicação realizada com sucesso. 5 pacotes transmitidos, 5 recebidos, nenhum pacote perdido. Então esta é a resolução da nossa atividade da disciplina INF 017. Relembrando que nós devemos somente alterar aqui, através do próprio VirtualBox, o tipo de rede do nosso adaptador e fazer
a configuração com todos os comandos que eu acabei de falar no terminal de ambos os sistemas operacionais.